Olá, meus queridos, tudo bem? Prazer, estamos aqui de volta, trazendo a Palavra de Deus, uma oportunidade de poder compartilhar com vocês aqui mais alguns ensinamentos bíblicos a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos falar a respeito exatamente de imitar a Jesus Cristo, né? Como nós podemos imitar a Jesus. Então nós vamos focalizar a atenção aqui nessa parte desse vídeo, da série Imite a Jesus Cristo. E eu convido até você a assistir os outros vídeos da série, que vai estar aqui na descrição do vídeo o link com a playlist, né? Onde você vai poder assistir todos os outros vídeos, onde nós consideramos a personalidade maravilhosa de Jesus. Então nós vamos falar hoje a respeito da dedicação de Jesus com respeito ao ensino, ao ministério dele, né? de ensinar, de pregar e ensinar. Então nós queremos chamar a atenção justamente para como Jesus cumpriu o seu ministério de forma dedicada, de forma zelosa e principalmente como nós podemos imitar, né, esse excelente exemplo. Em Marcos capítulo 1, versículo 14, nós vamos ler aqui, eu vou colocar aqui do lado a versão King James, porém eu vou estar lendo aqui em outra tradução da Bíblia. Como de costume a gente faz, né? A gente lê numa tradução, coloca uma outra como referência, aí você pode comparar uma tradução com outra, sem problema nenhum. Então em Marcos capítulo 1, versículo 14, nós já vemos aqui a descrição do evangelista Marcos a respeito da personalidade de Jesus no que tange a sua dedicação no ensino, na pregação e no ensino. Marcos 1,14 diz: Ora, depois de João ter sido preso, Jesus entrou na Galileia, pregando as boas novas de Deus. Então, parte do território que Jesus abrangeu na sua pregação, né, que envolvia todo o território da Judéia, da Galileia, ele chegou até mesmo aí a outros territórios como Tiro, Sidom, lá na região da Fenícia. Então, Jesus empreendeu uma campanha de pregação, né? Na Galileia ele visitou várias vezes durante o percurso, no período de tempo em que ele, desde que ele iniciou seu ministério, com cerca de 30 anos de idade, até o momento em que ele foi assassinado, né? E depois ressuscitou e retornou aos céus. Em Marcos 9:35 também, no mesmo livro de Marcos, nós encontramos o seguinte, ó. Assentou-se assim, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quer ser o primeiro, tem de ser o último de todos e ministro de todos. Marcos 9, versículo 35. Então Jesus disse que era necessário ser ministro, ministrar. E Jesus mostrou isso, né? Ministrando, ensinando, se dedicando, se doando na pregação. No Evangelho de Lucas 4, versículo 43, Jesus disse essas seguintes palavras aqui, e também um exemplo para nós. Mas ele lhes disse: Tenho de declarar, perceba o compromisso de Jesus aqui, o seu compromisso, comprometimento para com o trabalho que ele tinha para realizar. Ele diz, ó, eu tenho, ele reconhecia que ele tinha uma tarefa a fazer, a cumprir. Tenho de declarar as boas novas do reino também a outras cidades, porque fui enviado para isto. Jesus foi enviado para pregar, para ensinar, para divulgar a verdade, né? Lá no Evangelho de João, capítulo 18, Jesus falou perante Pilatos, né? Para isso eu nasci, para isso eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Então Jesus reconhecia que ele tinha que fazer isso. Ele disse, eu tenho. E quanto a você e quanto a mim? Será que nós reconhecemos também que nós temos de declarar as boas novas do reino? Ou seja, falar a respeito do Rei, de Jesus Cristo, de ensinar as pessoas, de falar sobre a Bíblia para as pessoas? No versículo 44, em conformidade com as palavras de Jesus, diz, concordemente, pregava nas sinagogas da Judéia. Então Jesus reconhecia que ele tinha de pregar, de ensinar, e ele fazia isso. Pregar e ensinar são coisas, embora estejam entrelaçadas, mas são atividades
que tem certas diferenças, né? Pregar, basicamente, né, falando assim a grosso modo, pregar envolve anunciar, declarar coisas. Ensinar envolve elucidar, envolve esclarecer, explicar, comparar com referências, mostrar o porquê das coisas, né, a causa, os motivos, as coisas que estão envolvidas. Então Jesus não só anunciava o reino de Deus está próximo, não só pregava para as pessoas, né? Por exemplo, felizes os mansos e etc e tal, ele estava pregando, mas ele também ensinava, ele mostrava como fazer isso, ele explicava por exemplos, na questão, digamos, ele não só disse, né, como amar o próximo como a si mesmo, mas ele explicou como fazer isso por meio da ilustração do samaritano. Então Jesus pregava e também ensinava. Parte do nosso ministério então deve envolver a nossa pregação, que é anunciar, falar para as pessoas aquilo que a Bíblia ensina, e outra parte envolve ensinar para as pessoas, ou seja, esclarecer aquilo que nós estamos declarando, o que estamos dizendo, mostrar por que aquela informação é importante para a pessoa, por que aquilo ali a atinge diretamente, quais são os benefícios dela aplicar aquilo que está sendo dito, ou quais são os malefícios dela não aplicar. Tudo isso envolve a nossa pregação e o nosso ensino. Marcos capítulo 6, nós selecionamos aqui alguns textos que estão relacionados ao zelo de Jesus na sua pregação, no seu ensino. Então, Marcos capítulo 6, versículo 6, diz assim: Deveras admirou-se da sua falta de fé e percorreu as aldeias num circuito, ensinando. Então Jesus percorreu toda a região da Galiléia, da Judéia, fechou os circuitos, né? Por assim dizer, todo o território, pregando e ensinando. Consegue imaginar o tempo que Jesus gastava parando, falando com as pessoas, ensinando? Em alguns momentos ele parava para as refeições, para descansar, mas o foco dele estava ali em pregar e ensinar. O versículo 34 do capítulo 6 diz: Ora, ao desembarcar, ele viu uma grande multidão. Então imagina Jesus, né, talvez atravessando lá o mar da Galileia, nas regiões lá onde eles usavam navegação para alcançar outras margens, outras partes. Jesus saindo do barco e vendo uma grande multidão de pessoas. Qual o sentimento que ele teve? Marcos 6,34 diz: Mas teve pena delas. Por que Jesus teve pena daquelas pessoas, deles, né, das pessoas? Por que ele teve pena? O texto diz: Porque eram como ovelhas sem pastor. Apesar dos israelitas lá, os judeus, né, terem os seus líderes religiosos, os fariseus, tinha os saduceus, tinha várias seitas dos judeus, e tinha aqueles que, dentro do arranjo organizacional que Jeová estabeleceu lá nos dias de Moisés em diante, havia o arranjo dos sacerdotes que deveriam ler e explicar a lei, tinha os escribas, tinha os doutores da lei, mas ainda assim eles eram como ovelhas sem pastor. Por quê? Apesar de ter todos esses líderes religiosos, instrutores, eles não os conduziam ao Pai corretamente. Na verdade, eles acrescentavam fardos, doutrinas de homens, que faziam com que as pessoas se sentissem deprimidas, para baixo. Na verdade, para elas, talvez servir a Deus era um fardo muito, muito doloroso, muito pesado. E Jesus via isso, e ele teve pena disso. Então, o que ele fez? Em Marcos 6,34 diz: E principiou a ensinar-lhes muitas coisas. Então, o fato de Jesus perceber que as pessoas estavam desorientadas, sem orientação correta, para entender realmente quem é a pessoa por trás do nome, Pai, né? A personalidade de Jeová, o autor da lei, dos profetas, da Torá, que Moisés transmitiu, essa pessoa estava ocultada por meio de dogmas, por meio de doutrinas pesadas. Talvez na mente dos israelitas, Deus era uma pessoa sem sentimentos, carrasco, um tirano, um sádico. Tanto é que os líderes religiosos chamavam o povo de povo da terra, povo amaldiçoado, porque não conheciam a lei. Muito diferente disso, Jesus queria ajudá-las a chegar ao Pai.
e elas podiam fazer isso por se achegar a Ele. Porque quem vem a Jesus, Ele disse, quem vem a mim, vem ao Pai. Então, o que nós podemos aprender desse excelente exemplo de Jesus, da personalidade dele, de se preocupar com as pessoas e querer ensinar, querer viver em harmonia com isso, de pregar e ensinar a verdade a respeito do Pai. Então, podemos aprender muitas coisas. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, por exemplo, Jesus mesmo nos deu a incumbência, de ir e fazer discípulos de pessoas, ensinando-as a observar todas as coisas que Jesus nos ensinou. Então, uma das nossas incumbências como discípulos de Jesus é ir até as pessoas, é ir até onde elas estão. No momento em que nós estamos vivendo, no momento onde estamos enfrentando aí a doença, inclusive eu estou positivado, desde semana passada, estou isolado, então ainda assim nós podemos, dentro das nossas limitações, tentar alcançar as pessoas com a mensagem da Bíblia, de alguma forma. No momento eu estou utilizando os vídeos, mas quando eu estou presencialmente com as pessoas, no trabalho ou em algum outro lugar, são momentos em que nós temos a oportunidade de falar para as pessoas, sem ser fanático, é claro, respeitando o espaço das pessoas, mas mostrando para elas os benefícios daquilo que a Bíblia ensina. São maneiras de obedecer à ordem de Jesus de ir até as pessoas. Em Atos capítulo 1, versículos 7 e 8, Jesus disse que o Espírito Santo nos ajudaria a sermos testemunhas dele até a parte mais distante da terra. Então hoje nós temos o benefício da internet, A internet nos facilita alcançar pessoas do outro lado do mundo sem sair de casa. Falamos pelo telefone, falamos por e-mail, por redes sociais, de diversas formas. Nós podemos dar testemunho de Jesus até a parte mais distante da terra. Então não há empecilhos, de forma direta, para que nós não venhamos a cumprir aquilo que Jesus falou. Em 1 Timóteo 4, versículos 13 e 16, nós temos também aqui uma orientação que o apóstolo Paulo deu a Timóteo, mas que se aplica também a nós. 1 Timóteo 4, versículos 13, diz, Paulo falando a Timóteo, até eu chegar, continua a aplicar-te à leitura pública, à exortação e ao ensino. Então, o apóstolo Paulo recomendou que Timóteo continuasse a se aplicar ao ensino. Então, abrace essa orientação de Paulo para você, para mim. Eu vou abraçar para mim, tenho abraçado. Continuar a aplicar-se ao ensino. Ao passo que eu também ensino a mim mesmo por meio do estudo, eu preciso estar estudando, aprendendo, Como Paulo mesmo falou em Romanos, se não me engano, Romanos capítulo 2, ele diz, tu que ensinas, não ensinas a ti mesmo, Então, nós que ensinamos os outros, precisamos primeiro nos ensinar, precisamos aprender, precisamos extrair da palavra de Deus o máximo possível para aumentar a nossa fé, o nosso desejo, a nossa motivação de cumprir tudo aquilo que Jesus nos ordenou. E com isso nós podemos também ter algo a compartilhar com outros. No versículo 16 ele diz também, presta constante atenção a ti mesmo e ao teu ensino. Permanece nestas coisas, pois por fazeres isso, salvarás tanto a ti mesmo quanto aos que te escutam. Então, por nós persistirmos no nosso ensino, estarmos enchendo o nosso coração, nossa mente, de assuntos espirituais que nos achegam ao Pai, nos ajudam a obedecê-lo, a evitar as coisas que são prejudiciais para a nossa vida, quer presente, quer futura. Quando nós ajudamos outros também a reconhecer tais benefícios, nós estamos ajudando-os também a alcançar a salvação, porque estamos encaminhando a Cristo, que é o meio de salvação. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 2 a 5, outra recomendação de Paulo a Timóteo, que também se aplica a nós, que diz, prega a palavra. Veja que Paulo recomendou que Timóteo se aplicasse ao ensino, agora ele está dizendo aqui que ele deveria também pregar, ou seja, anunciar, além de ensinar, a ele mesmo e a alguns, ele também deveria pregar. E olha o que ele diz, ocupa-te nisto,
urgentemente, em época favorável, em época dificultosa, repreende, adverte, exorta com toda longanimidade e arte de ensino. Pois haverá um período de tempo em que não suportarão o ensino salutar, porém, de acordo com seus próprios desejos, acumularão para si instrutores para lhes fazerem cócegas aos ouvidos. Hoje em dia é o que mais tem, né? Diversas denominações religiosas onde as pessoas vão para ouvir coisas gostosas, né, de se ouvir. Não necessariamente é uma coisa errada, mas quando essas coisas ocultam aquilo que realmente é a verdade, só serve para massagear, né, o emocional das pessoas e não ajuda em nada na sua espiritualidade, não acrescenta em nada em ajudá-las a ter mais fé em Cristo, nas promessas da Bíblia, só faz com que as pessoas fiquem embasbacadas, né, idiotizadas. Então, essas cócegas aos ouvidos, na verdade, são engodos. É como se a pessoa vivesse, se alimentasse, nas suas refeições fossem aqueles salgadinhos amarelos de isopor. Embora seja volumoso, bonito e talvez até gostoso, não é nada nutritivo, né? Em sentido espiritual, é o que acontece na maioria das vezes, quando não há um ensino correto, salutar, profundo, que aproxima as pessoas de Cristo, da forma como deveria ser. Ao invés disso, muitas denominações religiosas, líderes, engodam as pessoas, distraem com musiquinhas, com clipezinhos, com coisinhas que são bonitinhas, mas que na verdade as pessoas saem dali cheias e ao mesmo tempo vazias. Então, ao contrário disso, muitos acumularão para si instrutores para lhe fazerem cócegas aos ouvidos e desviarão os seus ouvidos da verdade, ao passo que serão desviados para histórias falsas. Aí fica fácil as pessoas acreditar em doutrinas erradas, falsas, em mentiras, em mitos que são contados por organizações religiosas que enfeitam, né, a sua história, seus líderes, enchem os seus líderes de misticismo, como se eles fossem designados por Jesus em determinada data, como se eles tivessem poderes sobrenaturais, como se eles tivessem uma carga de Espírito Santo maior que todo mundo, como se eles se transformassem em super saiyajins de vez em quando. Então, tudo isso desvia as pessoas para histórias falsas, facilmente deturpa aquilo que é verdade. Tu, porém, eu, nós, mantém os teus sentidos em todas as coisas. Sofre o mal, faze a obra de um evangelizador, em imitação a Cristo. O período em que Jesus iniciou o ministério dele, até o momento em que ele concluiu aqui na terra, Jesus fez a obra do evangelizador de forma excepcional, sem descanso, focado, comprometido. Efetua plenamente o teu ministério. O nosso ministério, claro, não envolve só pregar e ensinar. Envolve também ajudar as pessoas, cuidar dos outros, amar o próximo como a nós mesmos, não só em palavras, mas também em ações. Então, o nosso ministério precisa ser efetuado de forma plena, né? Não adianta nós sermos bons evangelizadores e sermos péssimos cônjuges, tratar mal o nosso cônjuge, ou a nossa família, ou os nossos pais, ou outras pessoas. Então, nós precisamos, de uma forma geral, é claro, não estamos dizendo que nós vamos conseguir a perfeição, mas nós precisamos, dentro da nossa limitação, sempre buscar a excelência naquilo que nós fazemos. E um outro detalhe que envolve o nosso ministério é que nós devemos estar prontos para defender aquilo que nós acreditamos como verdade. 1 de Pedro 3, versículo 15. Jesus foi confrontado várias vezes pelos seus opositores que reclamavam dele o motivo pelo qual ele fazia certas coisas, com que autoridade ele fazia certas coisas. E Jesus conseguia se defender, conseguia argumentar. Ele não fugia com medo. Ele não tinha medo de confrontar os seus opositores. Ele não tinha medo de falar com eles. Então, se você realmente crê que o que você acredita é verdade, da mesma forma, você também precisa ter medo dos opositores. Precisa ter medo de que alguém contradiga o que você acredita, se realmente você acredita que é verdade. 1 de Pedro 3, versículo 15 diz assim, ó. Vamos lá. Perdão. 1 de Pedro 3,15 diz: mas santificai o Cristo como Senhor nos vossos corações. Então, antes de qualquer coisa, para nós defendermos aquilo que nós acreditamos, nós precisamos ter certeza de que Cristo está santificado como Senhor no nosso coração. Essa certeza nós
deve ser externada pelas nossas palavras, pelas nossas ações, pelo nosso modo de vida. Então diz aqui o texto: santificai o Cristo como Senhor nos vossos corações. Reconhecemos a Ele como nosso cabeça, nosso líder. Além de Cristo não tem ninguém como nosso cabeça, né? Entre nós e Cristo não tem ninguém, nenhum outro ser humano. Mas santificai o Cristo como Senhor nos vossos corações, sempre prontos para fazer uma defesa. Nós só poderemos estar sempre prontos para fazer uma defesa se ferver nas nossas veias, correr pelo nosso sangue, por assim dizer, a verdade daquilo que nós acreditamos. Se nós temos fé, temos certeza de que o que nós acreditamos é a verdade, nós sempre estaremos prontos para defender aquilo como verdade. Agora ele diz, para fazer uma defesa perante todo aquele que reclamar de vós uma razão para a esperança que há. Então talvez alguém pergunte, né? Por que você acredita nisso? Por que você acredita em Jesus? Por que você acredita na Bíblia? Né? Tem fundamento isso aí que você está acreditando, etc e tal. Às vezes as perguntas podem ser tolas, né? Simplesmente provocativas, e outras vezes a pessoa pergunta porque realmente quer aprender. Precisamos também discernir isso. Mas qualquer que seja a circunstância, a maneira como vamos responder deve ser dessa forma. Fazendo-o, porém, com um temperamento brando e profundo respeito. Nós devemos sempre primar pelo respeito, respeitar as pessoas, respeitar a crença que as pessoas têm, mesmo que seja totalmente diferente do que nós acreditamos. Precisamos respeitar. Da mesma forma como, por exemplo, vamos citar um exemplo aqui. Digamos que uma pessoa não acredite que Deus exista. Ela acha um absurdo a ideia de que tudo surgiu do nada. Aliás, tudo surgiu do nada. Ela acha um absurdo crer que Deus sempre existiu e que todas as coisas foram criadas por um ser inteligente. Como é que pode se provar que Deus sempre existiu? Ela acha um absurdo uma coisa dessa. Mas da mesma forma nós também podemos achar um absurdo o fato da pessoa achar que, por exemplo, tudo surgiu do nada sem um ser inteligente. Então, da mesma forma como ela acha que é um absurdo, nós também achamos que é um absurdo a forma como ela pensa. Talvez para ela crer que Deus não exista, precise ter muita fé para crer que ou tudo sempre existiu, né, o universo, ou simplesmente assim, do nada, espontaneamente, tudo surgiu sem intervenção de ninguém. É preciso muita fé, talvez, para crer nisso. Assim como também é preciso ter muita fé para crer que Deus sempre existiu, não teve um início. Como conceber isso, né? Então, o respeito. Respeitar a visão que a pessoa tem, né? E de ambas as formas, né? Reciprocidade. Ela nos respeita, nós respeitamos e assim por diante. Tem outras pessoas que acreditam em outras formas de deuses, em outros seres divinos, ou acreditam no Deus da Bíblia, mas de uma forma diferente. Também nós precisamos respeitar a forma como as pessoas creem, porque nós esperamos que elas respeitem a forma como nós cremos. Então, essa consciência, né, elevada vai nos ajudar a sermos pacíficos com as pessoas, a termos paz, o que abre o espaço para um diálogo, para que nós possamos trocar ideias, conversar. Quem sabe nós aprendemos alguma coisa com os outros e eles também aprendem alguma coisa conosco. Esse é um excelente exemplo que Jesus deixou para nós, né? Que nós podemos imitar o zelo dele na pregação, em pregar e ensinar aquilo que nós aprendemos como sendo a verdade que conduz à vida eterna. Foi um prazer compartilhar com vocês essa informação aqui de uma forma breve. Aguardemos então os nossos próximos vídeos. Até lá então.